Em abril de 2026, os Emirados Árabes Unidos anunciaram que metade do governo do país vai operar com inteligência artificial em 2 anos. É o primeiro país do mundo a fazer isso nessa escala. Hoje vamos entender o impacto dessa transformação e conhecer profissões que já estão perdendo espaço para IA e que podem encolher ou desaparecer até 2030. A primeira frente que sente a chegada da inteligência artificial é o atendimento por telefone. É um trabalho de roteiro, de pergunta e resposta padrão, e é exatamente isso que os modelos de inteligência artificial de hoje fazem bem. Em 2024, a Klarna, empresa sueca de pagamentos online, anunciou que um assistente desenvolvido em parceria com a OpenAI, a empresa americana criadora do ChatGPT, estava fazendo o trabalho equivalente a 700 atendentes humanos. O sistema cobria o volume com facilidade. O problema apareceu quando o cliente chegava com algo fora do roteiro, uma cobrança duplicada, uma situação emocional, uma reclamação complicada com vários problemas juntos. A inteligência artificial travava. Em 2025, a Klarna assumiu publicamente que tinha cortado fundo demais e voltou a contratar atendentes humanos. O resultado é um modelo híbrido que está virando padrão no mundo. A máquina cuida de 80% do volume, que é repetitivo e barato. O humano cuida dos 20% complexos, que exigem empatia e julgamento. Isso parece equilíbrio, mas significa na prática que a porta de entrada do setor diminui significativamente. A vaga de atendente júnior, que durante décadas foi o primeiro emprego de milhões de pessoas, está encolhendo rápido. Dados do primeiro trimestre de 2026 mostram que quase 80 mil profissionais foram demitidos no setor de tecnologia e, segundo análises do Nikkei Ásia, jornal econômico japonês de referência, quase metade desses cortes foi atribuída à automação por inteligência artificial. O cargo não vai sumir totalmente até 2030, mas o número de postos disponíveis tende a cair com força, e quem ficar vai precisar de qualificação muito mais alta do que se exigia antes. Poucas profissões do conhecimento perderam o mercado tão rápido nos últimos anos. O tradutor, o profissional que converte texto de um idioma para o outro, e o localizador de conteúdo que vai além e adapta o material inteiro para a cultura do país de destino, ajustando referências, gírias, piadas, contexto. É o profissional que faz um game japonês fazer sentido no Brasil, ou um manual técnico americano funcionar na Alemanha. Reportagens recentes mostram um setor em transformação acelerada. Empresas de localização de jogos cortaram equipes inteiras. Editoras passaram a usar inteligência artificial como primeira camada e só contrataram revisores humanos para o ajuste final. As tarifas despencaram. O que antes valia centavos por palavra, hoje vale frações disso. E profissionais que viviam de tradução comercial perderam clientes antigos de 10 ou 15 anos de relação. A razão é simples. O DeepL, tradutor automático alemão, considerado um dos mais precisos do mundo, e os modelos de inteligência artificial generativa mais recentes conseguem entregar texto utilizável em segundos, com qualidade que cobre a maior parte do trabalho corporativo. Manuais técnicos, contratos padrão, descrições de produto, legendas de vídeo, toda essa camada de tradução de volume passou a ser feita por máquina. Mas nem toda tradução desaparece. Tradução literária continua sendo trabalho humano, porque envolve voz autoral, ritmo, escolha estética. Tradução jurídica de alto risco e tradução médica especializada também resistem, porque erro tem consequência grave e nenhuma empresa quer assumir esse risco, deixando a inteligência artificial sozinha no comando.
São as profissões que mais perdem postos no mundo até 2030, segundo o Fórum Econômico Mundial. A organização internacional que reúne líderes de governo, empresas e academia é em Davos, na Suíça. O assistente administrativo, quem organiza a agenda, prepara a reunião, escreve e-mail padrão, registra dado em sistema, despacha documento, e o digitador, que transforma documento físico em digital e alimenta sistemas mais antigos, tudo aquilo que não aparece para o cliente, mas sem o escritório para. A explicação está em como esse trabalho é montado. São tarefas repetitivas, com regra clara, com começo, meio e fim, bem definidos. E é aí que a inteligência artificial mais nova entra com força. Não a do tipo que só responde quando você pergunta, mas uma versão chamada de inteligência artificial agêntica. Ela age sozinha, toma decisão por conta própria, conecta vários sistemas ao mesmo tempo e executa uma sequência inteira de ações sem precisar de comando a cada passo. Um exemplo simples ajuda a entender. Você diz, marca uma reunião com a equipe sobre o projeto X. O sistema agêntico checa a agenda de todo mundo, escolhe o melhor horário, manda os convites, monta uma pauta inicial baseada nos e-mails recentes do projeto e depois da reunião ainda envia um resumo para os participantes. Tudo isso sem você dar uma única instrução a mais. É o assistente administrativo do escritório, só que digital e funcionando 24 horas por dia. E esse impacto não atinge só o setor público. Toda empresa privada, independente do tamanho, mantém uma mesma camada de trabalho administrativo. Quando a inteligência artificial agêntica chega ao escritório comum, multinacional, indústria, comércio, serviço, o cargo, que foi durante décadas o primeiro emprego formal de muita gente, perde espaço de forma silenciosa, sem manchete, mas em escala enorme. O caixa de banco começou a desaparecer há 50 anos com o caixa eletrônico. O aplicativo de banco no celular, na década de 2010, acelerou o processo. Agora a inteligência artificial está fazendo a parte que faltava, e o mesmo movimento atinge o operador de caixa de comércio. O profissional do supermercado, da farmácia, da loja, que está sendo substituído por terminais de autoatendimento, aquelas máquinas em que o próprio cliente escaneia e paga as compras. Um estudo da Universidade de Oxford, publicado em 2013, já apontava risco de automação superior a 90% para esses cargos. Mais de uma década depois, o Fórum Econômico Mundial confirma esta previsão. Listando caixas de banco entre as profissões em queda mais acelerada do mundo. Em 2026, Jamie Dimon, presidente do JP Morgan, o maior banco dos Estados Unidos, declarou que a inteligência artificial já deslocou trabalhadores dentro do banco e que a empresa tende a operar com menos pessoas nos próximos 5 anos. O Bank of America, o segundo maior banco do país, revelou em 2025 que mais de 90% dos seus 213 mil funcionários já usam um assistente interno de inteligência artificial chamado Erica. Resultado, chamadas para o suporte interno de tecnologia caíram pela metade. Com a queda do número de agências físicas que cai todo ano desde 2017, com o avanço dos bancos digitais como Nubank, Inter e C6, que operam praticamente sem caixa humano, o brasileiro de hoje resolve pelo celular o que o avô dele resolvia em fila de banco. O redator publicitário, também chamado de copywriter, é quem escreve a propaganda, o e-mail de marketing, a descrição de produto e o roteiro do anúncio que toca antes do vídeo no YouTube. Em 2024 e 2025, as vagas nessa profissão caíram cerca de 30%. É um dos maiores tombos já registrados em uma única categoria criativa em 2 anos. A causa é direta: modelos de linguagem. Os programas de inteligência artificial que geram texto, como o ChatGPT, o Claude e o Gemini,
Hoje produzem texto publicitário, descrição de produto, post de rede social e e-mail de marketing em segundos e entregam um volume que um redator humano levaria semanas para produzir. O recorte importante é que nem todo o trabalho de redação está em risco. Campanha de marca e posicionamento estratégico seguem dependendo de redator humano. Exigem ideia original, voz própria e leitura de público. O que está sendo automatizado é o texto de volume, descrição padrão de produto, post genérico, e-mail replicado em massa. A Forrester, consultoria americana de pesquisa de mercado, observou em relatório de 2026 que quase 55% dos empregadores se arrependeram de demissões feitas por causa da inteligência artificial. Mas o arrependimento não restaura o que foi cortado. A recontratação volta em equipe menor, voltada à supervisão da máquina, uma fração dos que perderam o emprego. Ferramentas de inteligência artificial generativa que criam imagens em segundos a partir de uma descrição em texto, como o Midjourney e o DALL-E, transformaram o mercado de imagem comercial. Basta o usuário digitar o que quer ver e o sistema entrega a imagem pronta. Capa de livro, banner para rede social, ilustração para artigo de blog, arte de produto, cartaz de evento. Tudo isso pode ser gerado com qualidade técnica que cobre a maior parte das demandas comerciais cotidianas. O resultado do lado de quem trabalha com isso é um corte profundo. A Associação de Ilustradores do Reino Unido, em pesquisa de 2025, com quase 7 mil profissionais, descobriu que 32% deles já perderam trabalho para inteligência artificial. Plataformas que pagavam ilustração comercial passaram a aceitar imagem gerada por máquina e abaixaram tarifas. Empresas que tinham equipe interna de design enxugaram para 1 ou 2 pessoas focadas em direção e curadoria. Mais da metade do vídeo. E você ainda não deixou o like no vídeo e não se inscreveu no canal? Você está esperando o quê? Eu tô de olho! Uai! A linha de corte é nítida. O design que sobrevive é o de alta complexidade conceitual, identidade visual de marca, direção de arte de campanha, ilustração autoral. O design que está sumindo é o de alto volume, peça padrão, banner, post de rede social, ilustração genérica. E com ele desaparece o degrau de entrada da profissão, onde o iniciante aprendia o ofício pegando trabalhos pequenos e construindo portfólio. Em 2026, o Baker McKinsey, um dos maiores escritórios de advocacia do mundo, anunciou um corte entre 600 e 1.000 funcionários de áreas de suporte, incluindo pesquisa jurídica, em movimento publicamente atribuído ao uso crescente de inteligência artificial. O Clifford Chance e o Freshfields, 2 dos escritórios mais tradicionais de Londres, cortaram dezenas de cargos de suporte entre o fim de 2025 e início de 2026, citando o mesmo motivo. Venha fazer parte do nosso time, se torne membro do canal mais curioso do Brasil. Link e mais informações aqui na descrição, viu? O assistente jurídico, também chamado de paralegal, é o profissional que trabalha ao lado do advogado e cuida da parte operacional de um processo. Revisão de contrato, busca de jurisprudência, a pesquisa de decisões anteriores de tribunais sobre o mesmo tema, organização de documento, redação de minuta padrão e checagem de cláusula. São tarefas estruturadas, com regras claras e exatamente onde a inteligência artificial avançou primeiro no setor jurídico. Plataformas treinadas em texto jurídico hoje leem milhares de páginas em minutos, identificam termos críticos, comparam cláusulas, montam relatório. Um trabalho que ocupava uma equipe inteira durante dias é executado em poucas horas por um sistema de inteligência artificial com supervisão de um único profissional sênior. O paralegal que sobrevive é o que vira supervisor da máquina. Mas a quantidade de posts cai e sem paralegal júnior, analistas alertam que o advogado sênior do futuro vai ter menos prática acumulada, porque a maior parte do que se aprende em direito vem desse trabalho operacional dos primeiros anos. Se esse vídeo está te fazendo notar o impacto da inteligência artificial no trabalho,
vale conhecer o livro Co-Inteligência, do Ethan Mollick. Ele ensina a trabalhar junto com a IA, em vez de competir com ela. Link está na descrição do vídeo, viu? Não se esquece, se informe para estar preparado. O auxiliar contábil e o analista fiscal são os profissionais que sustentam a rotina financeira de qualquer empresa. Lançamento de nota fiscal, conciliação bancária, fechamento mensal, declaração de imposto, conferência de despesa, montagem de relatório. Tudo isso é trabalho estruturado com regra clara e base de dados padronizada. É a definição do que máquina executa bem. E a McKinsey, uma das maiores consultorias empresariais do mundo, estima que até 42% das atividades financeiras já são totalmente automatizadas com tecnologia disponível hoje. Existe um argumento histórico contra esse cenário. Nos anos 90, quando a planilha eletrônica se popularizou, muita gente disse que a profissão de contador já ia desaparecer. Mas o que aconteceu foi diferente. O trabalho de cálculo bruto encolheu e o contador migrou para funções mais estratégicas. Virou consultor, planejador tributário, conselheiro de negócios. A diferença dessa vez é o tamanho do salto. A planilha eletrônica automatizou o cálculo. A inteligência artificial automatiza a interpretação, raciocínio sobre regra, recomendação de decisão. Em escritórios de contabilidade no mundo todo, a equipe média já encolheu. O contador sênior continua valioso, mas o caminho para chegar até essa posição, que passava justamente pelo trabalho de auxiliar e analista, ficou muito mais estreito. A inteligência artificial está cortando primeiro a porta de entrada da própria indústria que a construiu. O GitHub Copilot, ferramenta da Microsoft que escreve código junto com o programador usando inteligência artificial, fechou janeiro de 2026 com 4,7 milhões de assinantes pagos, crescimento de 75% em relação ao ano anterior. Outras ferramentas que fazem o mesmo tipo de trabalho, como o Cursor, o Claude Code e o Amazon Q, ocupam o mesmo espaço. O programador júnior é o profissional iniciante, com até 2 ou 3 anos de carreira, que tradicionalmente entra na empresa para aprender o ofício, pegando as tarefas mais simples, escrever código repetitivo, montar testes que verificam se o programa funciona, gerar a documentação que explica como o código foi feito. E é exatamente esse tipo de trabalho que a inteligência artificial faz com mais facilidade. Um estudo da Universidade Stanford, publicado em 2025, com dados de folha de pagamento de milhões de trabalhadores nos Estados Unidos, mostrou que o emprego de desenvolvedores entre 22 e 25 anos caiu quase 20% em relação ao pico do final de 2022. No mesmo período, o emprego de desenvolvedores com mais de 35 anos seguiu crescendo. Tem um paradoxo importante aqui. O METR, uma organização de pesquisa em segurança de inteligência artificial, publicou em 2025 um estudo controlado que mostrou algo bem inesperado. Programadores experientes, ao usar ferramentas de inteligência artificial em tarefas complexas nos seus próprios projetos, ficaram, em média, 19% mais lentos. A máquina ajuda no simples e atrapalha no difícil. Por isso, o sênior não está sendo substituído e, em muitos casos, a empresa precisa dele para revisar o código que a inteligência artificial entregou. O resultado é um setor com curva de carreira quebrada. O sênior segue valorizado. O júnior precisa entrar fazendo o trabalho que a máquina não faz, o que exige formação muito mais avançada. E, no meio, sobra uma dúvida prática. Se ninguém entra como júnior, de onde vai sair o sênior daqui a 10 anos? Em 23 de abril de 2026, os Emirados Árabes Unidos anunciaram a decisão que abre esse vídeo. 50% dos setores, serviços e operações do governo vão funcionar com inteligência artificial agêntica em 2 anos.
A meta declarada é reduzir custos operacionais, aumentar a produtividade e acelerar a entrega de serviços públicos. Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente e primeiro-ministro do país, declarou que a inteligência artificial deixou de ser apenas uma ferramenta e passou a analisar, decidir, executar e melhorar processos em tempo real, no papel de parceira executiva do governo. É a primeira vez que um Estado faz uma declaração desse tipo nesse nível. O alvo direto é o que se chama de back-office público, os profissionais que fazem o governo funcionar nos bastidores, longe do contato com o cidadão. Despacho administrativo, processamento de licença, análise de petição, redação de minuta de lei, consulta a documento, atendimento interno em ministério. Tudo isso passa a ser executado por sistema autônomo, com supervisão humana bem reduzida. E os Emirados não estão sozinhos. Singapura implementou inteligência artificial agêntica em servidores públicos em 2025. A Estônia, um pequeno país europeu onde 99% dos serviços públicos já rodam online, está integrando agentes de inteligência artificial à máquina pública. O cargo de funcionário público de carreira, historicamente, foi o último a se mexer. Agora é justamente onde a transformação ganha escala mais rápido, porque o governo lida com um volume gigantesco de tarefa repetitiva. Quando o Estado decide automatizar, o impacto é imediato e bem amplo. E o emprego público estável, que durante décadas foi símbolo de segurança, entra numa década em que essa segurança vai ser reconstruída do zero. Essas profissões podem não sumir até 2030, mas com a inteligência artificial evoluindo cada vez mais rápido, o risco delas irem desaparecendo aos poucos é grande. E aí, qual dessas profissões você acha que vai ser a primeira a perder 100% para a inteligência artificial? Comenta aqui embaixo, ó. Chegamos ao fim do vídeo, pessoal. Até o próximo e fui!